Queria fazer a pergunta da Adriana M, que está nos assistindo, e ela diz assim, pegando carona na fala da Joana, embora haja independência oficial no papel, passamos a considerar que desde o passado que ainda temos várias independências no porvir. Você quer comentar um pouco sobre isso? E ela também fala, é relevante compilar criticamente os conflitos humanos para tentarmos compreender as necessidades e desejos das infinitas culturas no Brasil. Temos um território vasto e muito rico em lutas. Quer comentar um pouco? Então, sim. O primeiro texto do blog das independências, né, que inclusive perguntaram qual que era o endereço, né, o endereço é só você procurar o site História Aberta da Ampul, que você vai ter lá o blog das independências. O primeiro texto do blog, né, ele não foi por acaso, né, porque a gente chegou a compilar várias perguntas que eram comuns, ou várias afirmações que eram comuns, e a primeiro texto tinha como título uma pergunta, né, se existiu uma independência do Brasil. E quem escreveu esse texto foi o professor João Paulo Pimenta, da USP, um texto perfeito, né, que foi um pontapé perfeito para o início do blog. E aí, então, eu acho que existem diferenciações que se deve fazer, né? A independência que ocorre, né, ali na década de 20, ela não é algo desprezível, ela é algo muito importante, né, porque ela produz primeiro, um Estado, um novo Estado, desligado da sua antiga metrópole, né, cria um Estado constitucional, ainda que essa Constituição tenha sido imposta, né, pelo imperador, um sistema representativo, né, eleições e coisas desse tipo. Há uma mudança bastante significativa em relação ao que se tinha antes, ainda que tenham existido diversas continuidades também. Então, nesse sentido, né, evidentemente, existiu uma independência. Né, existiu uma independência no sentido dessa separação, dessa criação de um novo Estado, de uma mudança de situação em relação ao Estado colonial. Agora, existem diversos anseios, né, que são reprimidos ali no processo de independência, isso é claro. Né? Existem várias independências, digamos assim, que são sonhadas, que são pensadas, que são desejadas, e que não são executadas, e não são executadas por conta da conjunção de forças. Não é? Existiam ali muitas pessoas que queriam um outro tipo de independência mais radical, mas existia um outro conjunto de forças que queriam manter as coisas o mais estável possível, e, enfim, tinham mais poder bélico, tinham mais poder de Estado, essas coisas, e conseguiram manter isso. Agora, sem dúvida nenhuma, a palavra independência, ela é trazida pelos movimentos sociais, né, com uma ideia de continuidade, para pensar avanços sociais. Né? Então, nós queremos uma menor dependência dos países ricos, nós queremos um maior reconhecimento da diversidade, nós queremos... Enfim, muitas vezes isso é associado à ideia de dependência, o que eu acho interessante, mas eu acho que é interessante se ela não desconsidera o fato de que o que aconteceu na década de 20 teve também a sua importância histórica nos limites, né, daquilo que era possível, né, na conjuntura de forças então disponível. Agora, sem dúvida nenhuma, esses outros avanços eles são mais do que bem-vindos, né, são mais do que desejáveis. Né? Agora, também é interessante pensar que essa ideia de novas independências também foi usado pelo governo militar. Né? Então, de novo, um outro texto do blog, né, um texto escrito pela Janaína, que é uma especialista sobre os 150 anos, né, e como isso foi usado pelo o Sesc Centenário. Eu não queria tentar falar essa palavra, tinha medo de me enrolar com uma palavra tão complexa. É um trabalho. E aí
ela mostra como, por exemplo, a própria ditadura utilizou isso, né? Então agora temos uma nova independência, que é a independência econômica, não sei o quê. Então é isso, né? A ideia de uma independência que ainda está por vir, ela é utilizada, enfim, por vários segmentos sociais, e eu não acho isso ruim, desde que não se caia na ideia de que aquilo que aconteceu na década de 20, né, do século XIX, foi não importante. Até porque, isso eu sempre digo para os alunos, é você silenciar essas lutas, silenciar esses projetos que não foram vitoriosos, mas que existiram. A partir do momento que você simplesmente fala, não, isso não interessa, porque isso é um grande acordo entre elites, você silencia todas essas vozes dissonantes. Aliás, lá na Unifesp eu dou aulas sobre o Brasil Império, todo segundo semestre eu dou aula no Brasil Império. Eu acho que a coisa mais interessante, né, é a coisa que eu me esforço, né, porque já sei como que isso vem, é mostrar para os alunos o quanto no século XIX, no Império do Brasil, não sei o quê, há dissensões, há disputas. Há disputas no parlamento, há disputas na sociedade, há conflitos, porque as pessoas, de modo geral, acham que o Império ele é uma conversa de comadres tomando chazinho, né? Então tudo se resolve um pouco nessa base da conversa, mas não é bem assim que se faz, não, né? É um conflito permanente.